Bom dia, estamos aqui com a Daiane Fagundes, uma maravilhosa psicóloga. Eu tenho muito prestígio, Dai, pelo seu trabalho. Você ajuda muitas mulheres à distância. Eu percebo pelas suas postagens, pelas temáticas que você aborda. E hoje eu te convido, né, para você se apresentar em primeiro lugar. Bom dia a todo mundo que está assistindo. Boa tarde, boa noite, não sabemos que horas, né? As pessoas vão ver, mas gratidão pelo reconhecimento do meu trabalho aí na internet, né? Eu sempre trago para as pessoas novas informações para que elas consigam, assim como eu consegui crescer como pessoa, para que elas consigam também. E eu sou psicóloga há 20 anos, né? 20 anos de profissão aí, no atendimento clínico, principalmente. Já trabalhei na área de empresarial, RH, mas hoje eu fiquei só na clínica e um atendimento tete a tete com a pessoa mesmo. E cada dia mais eu percebo quantas pessoas estão assim adoecendo, né? No ambiente de trabalho. Eu achei esse tema que você trouxe hoje muito interessante, Thay, que é o assédio, né? E isso, eu sofri assédio moral e perseguição. Eu cheguei a me morder, sabe? Porque além da pessoa me perseguir, ela me cumprimentava aos beijos no rosto. E eu acho Falsidade. isso totalmente assim contra a informalidade também profissional, né? E você me conhece há muito tempo, daí eu sou da verdade. E aí eu cheguei uma vez que eu voltei de férias e na primeira semana eu me mordi de nervoso, meu braço assim. Aí eu Foi quando você fui, percebeu que não estava bem. não tava, né? Como que a pessoa volta de férias, já passa por um encontro com uma pessoa e tem essa autopunição, né? E aí foi onde que eu percebi, e eu tento trazer sempre essas abordagens essenciais para as pessoas terem talvez uma posição de saída. E foi onde assim que eu peguei e fui me afastar para o doutorado, fui pensar na... Eu acho que eu falo que eu tenho uma ideia diferente das outras pessoas, né? Minha fuga é fugir para cuidar de mim. Aí eu foi onde que eu fui para o doutorado, falei assim, quer saber? Eu estou me dedicando tanto aqui, não estou sendo reconhecida, eu vou pensar em mim. Aí eu fui para o doutorado, fui colocar junto com o doutorado os meus planos de ser mãe. Então essa foi minha válvula de escape, mas fui também com os tratamentos paliativos que eu já estava, né, com a psicóloga, medicação. Na verdade, tem vários tipos, né, de assédio. Eu acho interessante abordar esse assunto, porque muitas pessoas são assediadas sem saber. E elas simplesmente aceitam o sofrimento, principalmente as mulheres, né? Porque as mulheres, elas vivem, assim, com um histórico de dor no mundo muito grande. Esse histórico faz com que a gente reprima e aceite as coisas como se elas fossem normais. Tipo, eu tenho que passar por isso, é assim mesmo, em todo lugar eu vou sofrer, ou depois eu não vou conseguir outro emprego, não vou conseguir algo melhor. E elas começam a acreditar que a dor é normal. Ainda mais eu que nasci, né, Dai, um ambiente familiar que desde os 16 anos de trabalho, 16 anos de idade, eu tinha que trabalhar para me sustentar. Então, eu vivi, antes de ser uma servidora pública, em muitos ambientes que eu pensava tudo isso que você falava. Ah, mas eu tenho que pagar o aluguel, eu tenho que pagar, eu tenho que me entregar mais do que eu posso, e eu me desgastava, ensinava até quando eu dava aula matérias que eu não tinha nem habilidade, porque eu me esforçava ao máximo. Eu não posso ser demitida, eu não posso ser demitida. A gente fica numa pressão interna muito grande e nós temos que aprender a lidar com essa pressão que a nossa mente cria. Porque, na verdade, no fundo mesmo, nós não precisamos aceitar isso. Inclusive, até se posicionar, dependendo da forma como eu me posiciono perante um abusador, ele muda comigo. E a gente tem os tipos de abuso que é o moral, que às vezes a pessoa vai denigrindo a imagem da pessoa, vai destruindo ali a autoestima com palavras depreciativas. Ah, você não faz direito o seu trabalho, ou não dando um apoio no trabalho, é um tipo de assédio moral também, a pessoa que está superior a você não te apoiar na execução do seu trabalho, te deixar sem dar informações, né, pertinentes sobre o desenvolvimento do seu trabalho, não passar informações igualitárias, deixar a pessoa, né, mais na solidão ali do desenvolvimento do trabalho. A gente tem um assédio sexual que às vezes
vir com brincadeirinhas, né? Você tá muito bonita, essas entradas, um beijinho no rosto, um pegar na cintura, né? De uma forma assim que deixa a gente Maliciosa, desconfortável. né? Umas criticazinhas e piadinhas diante de grupo, né? Que às vezes Isso, vão deixar a pessoa sem graça de alguma forma, ou às vezes até danar com a pessoa mesmo publicamente. Tem exatamente. gente que eleva a voz de verdade, é uma coisa tóxica, horrorosa. Sim, e eu fiz até uma abordagem esses dias, porque não é só em empresas assim, de serviços administrativos, mas de atendimento ao público. Pessoas que estão atendendo ali o público e a empresária ou o empresário chamar atenção na frente do cliente, né? Uma exposição desnecessária, desmedida. E, na verdade, tem muitas pessoas que elas não têm inteligência emocional, que é o que mais nós precisamos ter nos dias atuais, sabe? A inteligência emocional, ela vai fazer a pessoa se posicionar de uma forma equilibrada, mesmo quando ela tiver que, às vezes, chamar a atenção da pessoa por causa de algum erro, alguma coisa que aconteceu, ela vai ser educada. Então, a maior parte das pessoas, a grande maioria, ainda não tem essa inteligência emocional. E aí, do mesmo jeito que eles fazem em casa, eles fazem no trabalho. Chega lá e sabe, estoura tudo, mas a gente não tem que aceitar. Tinha até uma frase que as pessoas falavam assim: ah, isso é do jeito dela, ela é assim mesmo, ela é sincera. As pessoas confundiam a sinceridade com a cordialidade, com a falta de respeito, né? É. E essas pessoas precisam, sim, de ter alguém que vai freá-las, né? Senão elas vão continuar fazendo isso sem entender que isso não é legal. Porque, assim, o Sim, abusador, ele provavelmente ele viveu num ambiente tóxico e ele está repetindo padrões. Ele está fazendo aquilo que ele recebeu, mas não tem que continuar assim, porque ele precisa ter consciência. Ele só vai ter consciência quando as pessoas que são abusadas, as vítimas, elas começarem a se posicionar. e qual a orientação que você dá, porque a gente também tem que orientar essas pessoas para elas terem consciência, né, os abusadores desse quadro de adoecimento que eles trouxeram de uma hereditariedade, né? Primeiro, a pessoa tem que criar consciência de que aquele abusador é uma pessoa que está doente mentalmente. É uma pessoa que ele está fora da casinha, não está legal. E eu não preciso aceitar isso. Ela tem que criar consciência de que isso não é aceitável. Existe um limite ali dentro do nosso ambiente de trabalho que a gente precisa não deixar ser ultrapassado, que é o limite o quê? Do meu espaço, daquilo que é saudável para minha mente. Então, se eu percebi que eu estou ficando estressado com aquela pessoa, se eu percebi que eu estou segurando algo, eu preciso trabalhar isso em mim. E eu preciso aprender a não deixar que isso afete a minha autoestima. Então, a pessoa precisa entender que ela não pode deixar de ser ela, nem deixar de ter autoestima por causa do que outra pessoa está fazendo com ela. Então, eu preciso aprender a me posicionar. Então, eu falaria diretamente com esse chefe em primeiro lugar. Eu chamaria para uma reunião, sabe? E falaria para ele, falar assim, ó, eu não estou gostando da forma como você tem me tratado. Não acho que isso é saudável para o nosso ambiente de trabalho. Gostaria de ser tratado de outra maneira. Gostaria que você observasse isso. Só que a maior parte das pessoas não vão querer fazer isso, Não. porque aí tem aquele negócio assim, ah, meu chefe, ou, né, é uma pessoa que vai ficar pior depois, eu tenho medo do conflito. Só que ao adultecer, ao entrar na vida adulta, nós precisamos parar de evitar conflitos, sabe? E existem Exatamente. formas de você se comunicar com o outro com uma finesse, com uma delicadeza, de uma forma que você consegue levar essa conversa para a pessoa criar consciência. Sim, Agora, por exemplo, tomei a minha atitude, minha primeira atitude é resolver em loco, resolver lá com a pessoa, né? Tomei uma atitude, conversei com a pessoa, ela continua fazendo, aí você tem que tomar as medidas cabíveis, autoridades. Se a sua empresa tem psicólogo, você conversa com o psicólogo da empresa, conversa com o assistente social, conversa com o médico, com alguém da sua empresa para mostrar o que está acontecendo de alguma forma e ver o que pode ser resolvido. Dependendo, a gente faz até uma ocorrência no RH. isso. O que é interessante é a pessoa não aceitar. E é claro que você tem a opção de, se esse ambiente continua sendo tóxico e não foi resolvido o problema, de sair de lá.
Eu começo a procurar outro emprego, eu começo a olhar para outros lugares e outros ambientes, porque, gente, não é normal. Não é natural você continuar num ambiente que está sendo tóxico para você, que a pessoa está puxando o seu tapete, que a pessoa não quer que você desenvolva o seu trabalho, que a pessoa não facilite as coisas para você. E a gente tem que sair dessa sensação de que eu tenho que aguentar tudo, sabe? Então, o que que é o principal para essa pessoa? Para ela conseguir se posicionar, ela tem que trabalhar a autoestima dela, que é o que a gente trabalha muito pouco. E isso a gente faz no processo terapêutico. Eu indico muito para as pessoas fazerem terapia para elas aprenderem a se empoderar, sabe? Aprender a olhar para si mesmo com mais força, olhar para si mesmo como um ser humano que merece sim o melhor do meu ambiente de trabalho. Se eu estou aqui me dedicando, estou fazendo o melhor para esse ambiente, por que não vou receber isso de volta? Exatamente. E muita gente não sabe, né, Dai? Tem as medidas cabíveis e tem a rescisão indireta, que se for ele conseguir comprovar o estado de adoecimento de perseguição, ele pode se pedir essa rescisão indireta, pedir a demissão, recebendo todos os seus direitos nesses casos de abuso. Então é bom, é interessante ressaltar isso, que o Ministério do Trabalho também pode dar essa orientação. Sim, e é interessante a pessoa já fazer uma preparação para isso, né? Ter testemunhas do fato da pessoa estar fazendo isso com ela, ter documentos, né, da forma como ele está agindo com ela, mandar e-mail, alguma coisa assim, ao máximo que a pessoa conseguir para ela comprovar que ela realmente está sendo assediada de alguma forma, né? Exatamente. Até o relatório, talvez, né, que os psiquiatras possam Sim. dar. Sim, e aí nesse caso, por exemplo, estar em terapia é muito importante. É, Que aí a pessoa vai exatamente. conseguir ter ali do lado dela um profissional que está acompanhando o caso e pode sim emitir um laudo, pode mostrar para ela, né, um apoio, porque às vezes no próprio ambiente de trabalho existem pessoas que não vão apoiar, né? Então, eu estava trabalhando com psicólogas no meu setor, vou Hum, falar no plural, uhum. e médica psiquiatra, e vivendo tudo isso. E assim, quando chegou no limite, que eu senti que teve algum diálogo ali nesse sentido, mas o meu limite foi publicamente. Quando teve uma palestra sobre segurança do trabalho, que eu não fui convidada para estar na organização e eu era a única profissional da área lá, e quando eu fui me falar, eu quase desmaiei publicamente. Eu falei do meu abandono, né, profissional, da falta de apoio, da falta de ajuda, e a pessoa que estava na minha liderança disse: já que a Daiane falou, eu me sinto no dever de falar. Ela praticamente se entregou. E a partir disso, quando se tornou público, porque ali todo mundo viu meu estado de adoecimento, eu quase desmaiei. Aí a pessoa tão sem noção, como abusadora, ainda disse: eu gostaria de chorar como a Daiane. Eu gostaria de mandar a Daiane para casa, mas eu não posso. Entendeu? Ali mesmo ela se entregou com que ela não estava sabendo ser o meu gestor e mostrando ali que era como se eu não tivesse um valor de execução ali do meu trabalho, mas na verdade eu não estava tendo um apoio. E depois disso, que eu criei no meio daquele auditório, aquele tanto de pessoas visualizando aquilo, que eu acho que foi sinalizado para pessoas maiores ou até para ele mesmo o quadro de adoecimento que eu estava. Então, eu acho que no meio disso tudo foi que pensaram assim: opa, tem algo de grave ali e agora ela tem testemunhas de que ela está adoecida. Porque foi publicamente, somente depois disso que eu consegui mudar de setor. Hoje eu perdoo essa pessoa, Hum. eu tenho uma bagagem espiritual, religiosa melhor, perdoo, decidi esquecer isso no passado, mas e quem não consegue? Por isso que eu trouxe essa abordagem, porque a minha válvula de escape foi cuidar de mim. Foi mesmo ferida fazer um doutorado, enfrentar uma luta ali, porque é meu É, perfil. e esse perfil seu, ele é para poucos. É, Porque é o contrário, normalmente a pessoa fica improdutiva, depressiva, aí ela não consegue fazer nada. Você fez o contrário, você criou uma força para olhar para si. é, exatamente. Aí eu até queria, Dai, que você abordasse, por exemplo, nesse estado de adoecimento que a pessoa está no trabalho, qual o comportamento que ela leva para dentro da família dela? Porque é prejudicial à família, respinga, né? É esse negócio que as pessoas falam de separar trabalho de casa, não existe, não.
Não existe, gente. Você é um só. Você está com problema no trabalho, você chega em casa arrasado. E é em casa que a gente tira as máscaras, né? É em casa que eu posso ser eu mesma, é em casa que eu posso chorar, é em casa que eu posso espernear, posso dar minha birra, do jeito que eu quiser. Então, é claro que as pessoas em casa vão ficar prejudicadas e a vida pessoal dessa pessoa fica toda bloqueada. Porque ela vai sim chegar em casa triste, vai chegar em casa cada vez pior. E, gente, o nosso trabalho é uma das coisas mais importantes da nossa vida. O trabalho, ele higieniza a sua mente, o trabalho te faz se sentir útil, o trabalho faz você produzir, ele faz você ter um sentido na sua vida. Quando você está sem trabalho, você perde o sentido. Claro, gente, que não estou falando que as mulheres que ficam em casa, tá? É um trabalho doméstico, né? Eu trabalho aqui no meu lar, eu trabalho com os meus filhos, eu trabalho de uma forma diferente, tá tudo bem. Mas o que eu estou Exatamente. falando é que o trabalho ele tem uma função de te deixar melhor. Ele não tem a Isso, função de te adoecer. Então, quando ele está te adoecendo e você está percebendo que isso está respingando na sua família, você chega em casa, não tem mais alegria, não tem mais vontade de fazer as coisas por você, do jeito que você fazia antes. Tudo isso são sintomas que a gente pode chegar até a ter um burnout, né? A pessoa tem um adoecimento ali tão grande que ela chega no esgotamento. Ela chega, que exatamente. foi provavelmente o que aconteceu com você. Foi. E aí daí respinga assim, a gente não tem vontade de se arrumar. E eu até é interessante a gente abordar essa questão da autoestima, da a mulher identificar que quando ela não está tendo vontade de se arrumar, porque tem algum problema. Esse é um sintoma principal, que é eu perder a vontade de levantar da cama, de me arrumar, de fazer as coisas que são naturais para mim. Eu me Exatamente. perdi de mim mesma, né? E isso afetou Sim, totalmente o meu amor próprio, minha autoestima. Eu não posso deixar com que outras pessoas interfiram em quem eu quero ser. Eu preciso saber quem eu sou de verdade. Eu preciso entender que eu tenho o meu valor por mim mesma. exatamente. E aí eu não posso deixar com que no ambiente as pessoas que são abusadoras, elas minem a minha energia. Sim. Daí, e aí, passando por essa questão, eu identifiquei que eu estou sendo assediada. A gente já falou dos meios legais. Mas e agora? Como a psicologia pode apoiar essas pessoas? Ela vai ter que ressignificar o fato. Esse é um processo, né? É um processo que acontece dentro da terapia. Não tem uma outra forma, claro. No seu dia a dia, aos poucos, você vai ressignificando o fato. Você, por exemplo, com a sua fé, conseguiu ressignificar e conseguiu perdoar, conseguiu seguir adiante. E com os seus próprios recursos mentais, você achou um caminho. Qual que foi seu caminho? Não, eu preciso realmente abandonar esse lugar, porque aqui está adoecido e eu não posso adoecer com essas pessoas mais. Esse foi seu caminho. Mas para outra pessoa, às vezes, não. Vai depender muito de cada situação, de cada caso. Em alguns momentos, quando a pessoa aprende a se posicionar, o abusador muda totalmente. É, Ele murcha, sabe? Ele sabe que ali ele não pode. Normalmente, até as crianças que têm abusos sexuais são as mais reprimidinhas, são as que aguentam o tranco, são as mais, sabe, aquelas que não vão falar. é, Aquelas que são mais extrovertidas, que conversam com todo mundo, é mais raro de acontecer, pode acontecer, mas é mais raro de acontecer, porque eles vão exatamente na corda mais fraca. Eles vão exatamente onde eles sabem que eles podem ir, porque ali aquela pessoa aguenta o tranco e ela vai ficar calada, sabe? Então, o que que essa pessoa precisa fazer psicologicamente? Eu preciso olhar para os fatos numa outra perspectiva. Eu preciso sair da postura de vítima e entender que eu sou dona da minha história. E entender que eu tenho soluções e que eu posso escolher entre essas soluções, que é mais de uma solução possível, né? Eu posso ficar e lutar, eu posso ir embora, eu posso fazer outras coisas da minha vida, e principalmente não deixar com que isso afete a minha vida pessoal. Então, estou com um problema no trabalho, não vou chegar em casa, vou aproveitar minha família, vou chegar em casa, vou fazer as coisas que eu gosto, não vou deixar de cuidar de mim hora nenhuma, porque eu mereço. Principalmente porque eu estou sofrendo, está sendo ruim, então eu mereço. Então, criar uma perspectiva diferente dos fatos.
Começar a olhar para ela como alguém que tem vida, sim, e que ela pode continuar essa vida. O trabalho não é tudo. O Sim, trabalho é uma parte da nossa vida, então eu não posso esquecer de mim mesmo. Então, cada vez mais que a pessoa começa a olhar para si mesma e não deixar de cuidar de si mesma, ela cria mais força. Isso, os cuidados podem ser pequenas coisas, por exemplo, fazer minha unha, vou cuidar de mim esse final de semana, vou fazer uma hidratação no cabelo, vou relaxar, vou fazer uma massagem, sabe? Pequenos cuidados que a pessoa pode fazer com ela, para ela sentir que eu estou me reconhecendo. Eu, como sim, adulta com autoestima, não tenho necessidade que outras pessoas me reconheçam para eu me sentir bem. Eu mesma me reconheço, eu sei quem eu sou de verdade. E eu sei que se aquela pessoa está me tratando assim, ela está dizendo para mim muito mais sobre ela do que sobre mim. exatamente. Ela está me contando que ela não está bem. Ela está me contando que ela é uma pessoa que tem problemas, mas eu não tenho. Então, eu não vou comprar a ideia dela. Então, eu tenho que deixar de comprar a ideia do outro sobre mim, parar de me preocupar com o que o outro pensa sobre mim e simplesmente pensar: mas o que eu estou fazendo é o certo? O que eu estou fazendo é o melhor? Eu estou me dedicando? Em algum momento eu posso me posicionar de outra forma? Essa questão da gente se sentir excluída no ambiente de trabalho é um sofrimento enorme, porque é um gatilho de abandono, né? É um Sim, gatilho de rejeição. A pessoa se sente ali, tipo assim, a pior pessoa do mundo. Mas por que estão fazendo isso impotente, né? comigo? Porque eu estou no trabalho para me sentir útil. Aí, se eu sou excluída, cadê minha utilidade no mundo? Como assim? E eu sei que eu sou capaz, né? Isso a pessoa está em punição. O abusador está punindo ela por causa de alguma coisa. E às vezes pode ser uma inveja, por exemplo. Sim, Porque quem tem luz, sempre tem pessoas com inveja que buscam tirar a sua luz. exatamente. E a gente tem que tomar cuidado para não deixar isso respingar em nós, né? A nossa porque isso afeta, chega num quadro que afeta até a condição física. Sim, A pessoa começa a ter uns tipos de sintomas, né? É, calor ou frieza nas mãos, tremer. taquicardia, insônia, dores no estômago, dores de cabeça. Tem vários sintomas que podem ser somáticos. Isso. Então E é melhor é sim. uma outra coisa para a pessoa prestar atenção. Às vezes, assim que ocorre aquele problema ali que te deixa mal, o seu corpo fala para você que você não está bem. Exatamente. Então, a gente precisa prestar atenção em tudo isso e fazer uma construção diferente da história, sempre olhando para o caminho onde eu posso ser feliz, sim, porque eu sou dono da minha história. E E ver se a qual que é o outra. melhor caminho, né, Dai? Porque às vezes, por exemplo, eu tive um embate que para mim livrar disso também, antes de eu me livrar disso, eu tornei isso público. Uhum, Eu contei para as pessoas a história do que aconteceu. Eu tive essa coragem para que mais pessoas dentro do meu ambiente de trabalho percebessem que eu tive aquela coragem em defesa dos que não têm. Mas o que acontece? Eu percebo que eu me resguardei, porque agora, se alguém fizer alguma coisa comigo, querer fazer, vai pensar muito antes, porque eu tenho coragem de falar, uhum. e eu falo até para, né, representando quem não tem. Só que a pessoa tem que ver se ela quer tornar isso público, porque o apoio dos pares, dos colegas, por medo, é muito mínimo. As pessoas vêm no privado e falam, ó, parabéns, mas publicamente ninguém sai em defesa da gente, com medo também de sofrer alguma represália. Retaliação, é. Isso. Então a pessoa tem que escolher, né, Dai, qual caminho ela vai seguir, qual que ela tem força. Para Se é isso, ela tem abandonar, que se conhecer muito bem. isso. Ela tem que se Exatamente. conhecer e prestar atenção nessas consequências, né? Toda atitude que você vai tomar ali vai ter consequências, você tem que estar preparado para isso. A maior parte das pessoas ainda está no sofrimento coletivo de acreditar que eu tenho que aguentar tudo. Isso, Mas eu não tenho que aguentar tudo, eu posso me posicionar. E se o outro me mandar embora por causa disso, sendo que eu estou me posicionando de uma parte que realmente está errada, aí eu tenho que ir para as autoridades e para os meios cabíveis. exatamente. Que alguém tem que parar essas pessoas. Tem, exatamente.
Daí eu acho que ao meu ver, a gente fez uma abordagem muito plural. E, na verdade, o assédio moral, ele é diferente vou até puxar outro gancho aqui, Tá? ele é diferente do abuso familiar, da mulher que sofre abuso. Sim, Mas nesse diálogo aqui, eu percebi que as características são praticamente iguais. A gente, sim, então, consegue até deixar uma mensagem para essas mulheres também. com certeza. É tudo muito parecido, porque é abuso. O assédio moral também é um tipo de abuso, né, que se caracteriza de várias formas com o abuso doméstico que as mulheres sofrem em casa. Então, se você sente que você está reprimida no seu relacionamento, que você não pode, que você não é acolhida, se você sente que a sua vulnerabilidade é usada contra você de alguma forma no seu relacionamento, se você sente que você não é reconhecida por aquilo que você faz, provavelmente você está num relacionamento abusivo. E aí você Exatamente. também tem que se posicionar de forma diferente, tem que voltar o olhar para você, ressignificar os fatos. E tentar, né, outros meios, às vezes uma terapia de Sim, casal. sim, sim. Às vezes a terapia de casal funciona, porque o abusador também, Dai, ele tem uma história difícil. Ele é Sim, uma pessoa que ele criou isso como um mecanismo de defesa. Eu preciso, me sentir forte, e isso funcionou no meu sistema familiar de alguma forma, e fizeram isso comigo. Quando você olha o histórico do abusador, ele também precisa de ajuda. Ele precisa de sim. ajuda para parar de fazer isso com outras pessoas. Porque, na verdade, no fundo, ele está fazendo mal para ele mesmo. E ele não enxerga. Isso, Não porque ele vai ser adianta uma falar, pessoa né? que ele não vai ser bem vista, ele não vai ser querido, ele não, né? Então, ele está trazendo o quê? Para ele, um próprio autoabandono. Sim, Ele normalmente se sente sozinho. Então, eu preciso o quê? De ajuda terapêutica também, nesse caso, para a pessoa melhorar, para a pessoa ser diferente. E exatamente. aí, para essas mulheres, né, que têm, às vezes, um abusador em casa, alguma coisa assim, é interessante fazer a terapia de casal, funciona muito bem. Que ótimo. É bom que a gente trouxe essa abordagem que muitas vezes não é feito. Quando fala de assédio moral, só bate no acusador. Então, essa perspectiva que você trouxe é enriquecedora, porque há salvação, né? Há um cuidado, talvez há um tratamento para esse casamento, há um tratamento para esse relacionamento de profissional que Uhum, pode se tornar melhor. exatamente. Antes eu via muito mais habitual a gestão de pessoas e o RH fazer trabalhos de bom relacionamento. Hoje eu percebo que isso está faltando muito. Aqui em Catalão eu vejo empresas que vivem dispensando e contratando trabalhador, tendo esse turnover, né? Essa saída de trabalhador. E a gente tem que estudar a causa. Por que que as pessoas não se mantêm na minha empresa? Será que eu, como empresário, estou falhando? Por que que as pessoas não criam raízes aqui? Por que aqui esse ambiente é difícil? Por que as pessoas não querem permanecer? Por que que meus relacionamentos amorosos não dão certo? Né? Porque ninguém Tudo aguenta isso, ficar só em briga, né? todas essas respostas estão no autoconhecimento. Eu preciso me conhecer para poder trazer para o mundo algo melhor, para poder trazer para as pessoas aquilo que elas precisam. E as pessoas hoje, elas estão numa fase onde elas estão muito carentes. Elas estão fantasiando uma vida que não existe. Porque as pessoas fantasiam que vida adulta vai ser uma hora, vai chegar e vai ficar tudo bem. Como se a gente chegasse a ter o paraíso na Terra. Isso não vai É, existir, gente. Aqui é um problema atrás do outro mesmo. Mas eu preciso sim, me tornar forte, me empoderar para resolver esses problemas. sim, exatamente. Se respaldar, às vezes, com a fé em Deus, com a psicologia, com os meios, né? E tem gente assim que acha que só porque tem fé em Deus não deve tratar do seu corpo físico, não deve procurar um médico, não deve procurar uma psicologia, mas é uma junção do corpo físico com o corpo espiritual. Você sempre Na aborda. verdade, Deus te deu um corpo. Esse corpo tem necessidades. A sua primeira casa é o seu corpo. Se você não cuida Sim, bem dele, e o seu corpo envolve mente, emoções, envolve tudo. Então, o maior desafio que a gente tem, a maior missão que a gente tem ao mesmo tempo é cuidar da gente, cuidar da nossa maravilha. vida. A vida não tem nada mais precioso que ela. Se acabou sua vida, acabou tudo. Daí traz essa perspectiva aí das pessoas ficarem se comparando com aquela vida de Instagram, de famosos, vida perfeita. Igual você falou, não tem.
Traz essa reflexão aí para a gente. Gente, não tem nenhuma pessoa que você vê na internet, no Instagram, que não tem problema, tá? As pessoas olham para mim, por exemplo, como psicóloga. Ai, a Daiane não tem problema, a vida dela é ótima. Gente, cheia de problemas. Acontecem problemas o tempo todo, e cada BOzão grandão, e tá tudo bem, porque eu consigo resolvê-los, porque hoje eu entendo que sempre virão, mas que sempre vai ter solução. E eu preciso acreditar nessa solução, eu preciso me empoderar. Então, parem de se comparar com pequenos recortes da vida de outras pessoas que a gente vê na internet, porque aquilo ali é um recorte. Ninguém fica lá postando o dia que eu tô triste, que eu tô chorando, que eu tô isso, que eu tô aquilo. Não é do feitio das pessoas, é raras pessoas que fazem isso. Então, elas não ficam compartilhando quando elas estão passando por um problema. Elas ficam mais mostrando os momentos felizes. Ou às vezes eu até posto uma foto feliz num dia que eu tô triste. Porque aquilo ali, de certa forma, vai me fazer me sentir melhor. As pessoas vão reagir, vão trazer para mim uma outra vibração, uma outra sensação, e eu começo a melhorar. Então, as pessoas têm Exatamente. que entender que é uma ilusão essa questão de você ver a vida do outro e achar que a vida do outro é melhor que a sua. Não é. Cada um tem que viver a vida que merece. E quando eu falo viver a vida que merece, viver os problemas que você passa vai fazer com que você fique melhor como pessoa. Se o problema que você vive te fez ficar uma pessoa pior, te fez ficar depressivo, você precisa se tratar. Você precisa olhar para isso numa outra perspectiva, porque os problemas que a gente passa, quando eu olho para trás, eu falo, poxa, como que eu fui grande? Como que eu dei conta? Né? Então, vamos descriar essa ideia, essa ilusória que as pessoas criam aí de que as pessoas sempre têm uma vida melhor. Não tem, tá todo mundo no mesmo farinha do mesmo saco. Todo mundo cheio de problemas. E tá tudo bem. E tem gente que vai reagir diferente, né? E muitas pessoas têm medo de abandonar lugares e pessoas. É direito nosso abandonar lugares e pessoas? Por exemplo, lugares tóxicos, pessoas tóxicas que não Com causam sentimento em certeza. mim? Se você se posicionou, se você trabalhou o seu eu, você se empoderou, você sabe quem você é, e as pessoas continuam fazendo algo que você não gosta, algo que é tóxico para você, você tem que sair desse lugar. Você não é obrigado a ficar ali, inclusive com parentes próximos. Inclusive Sim. com parentes próximos, eu posso criar uma distância que seja confortável para mim. Se aquilo não está mudando, se não está melhorando, eu não tenho por que ficar lá me torturando. Escolher estar ali todos os dias é uma tortura para mim. Então, eu posso sim sair desse lugar e procurar ambientes melhores, porque sempre tem. Que bom, Dai, eu agradeço demais. Foi muito construtivo esse bate-papo entre a gente aqui. Você é uma pessoa admirável que realmente construiu uma carreira maravilhosa, cresceu, se desenvolveu como pessoa e a gente sente isso. E você traz essa realidade que não há perfeição e isso é muito bom, é uma sinceridade que todos nós precisamos e principalmente para a gente parar de se comparar a vida do outro, a gente buscar a construção do nosso eu, né? Ter paz, porque você alcançou uma trajetória profissional, mas eu acho que você vai concordar. Dinheiro não traz felicidade. Não, a resposta não é o dinheiro. A resposta é o que você faz enquanto você ganha o dinheiro. Queria agradecer, Dai. Se você quiser fazer algum complemento, convidar as pessoas para conhecer o seu trabalho, pode ficar à vontade. Ah, para quem quiser, gente, acompanhar meu Instagram, a Dai vai colocar aí, né, para vocês. E eu espero ver vocês aqui acompanhando também meu trabalho, o trabalho da Dai, que é sempre algo para ser contribuição para as pessoas. Agradeço pelo convite, foi bom demais, tá bom? Estou sempre à disposição. Ah, eu quero você aqui em Uberlândia para a gente tomar um café ou comer alguma coisa, hein? Vamos combinar. Muito obrigada, Dai. Fique com Deus. Um Beijo. abraço bem maravilhoso. Tchau, tchau. Tchau.